Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dos casos de demência são causados pelo Alzheimer. Aqui no Brasil, a estimativa é que existam 1.200.000 pessoas com a doença, sendo que a grande maioria ainda não recebeu sequer o diagnóstico e o tratamento necessário. Dr. Wagner, o que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele é uma doença degenerativa. Muito comum o familiar trazer o paciente se queixando: doutor, meu pai está se esquecendo muito, repetindo bastante a mesma conversa, perguntando muito a mesma coisa em um curto intervalo de tempo. Porém, outros domínios cognitivos também são afetados. Um deles são as funções visoespaciais. Então é comum, por exemplo, o paciente com Alzheimer não reconhecer familiares, não reconhecer às vezes a própria casa, não reconhecer o ambiente em que ele mora, até inclusive podendo se levar a se perder. A família também pode ajudar nesse idoso a se manter sempre ativo. Com certeza, tanto nesse exercício do cérebro, como também em fixar aquele laço social importante, mantendo os hobbies do indivíduo. Isso é extremamente importante também, esse aspecto social na proteção contra o Alzheimer também já está estabelecido cientificamente. Doutor, você pontuou algo muito interessante, que é a questão de exercitar o cérebro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, existem algumas atividades simples que são extremamente importantes para exercitar a memória, né? Então, muitos pacientes me questionam: doutor, palavra cruzada, quebra-cabeça, ajuda nesse sentido? Com certeza, desde que seja uma prática regular. Essas atividades podem ser feitas em casa, mas também existem grupos, escolas que fazem esse tipo de trabalho voltado para esse público idoso. Sim, existem profissionais específicos que trabalham esse treino cognitivo, que é esse treino da memória. Normalmente esse treino cognitivo, quando atrelado ao exercício físico, também existem estudos nesse sentido, naquele mesmo momento o indivíduo ter uma prática de exercício físico atrelado a algum exercício de memória, isso leva a um benefício ainda maior. Doutor, e essas atividades cognitivas ajudam o indivíduo em que sentido? Fora no sentido da prevenção, né, de tentar evitar o desenvolvimento no futuro do Alzheimer, para aquele paciente que já tem uma doença estabelecida, essas atividades ajudam bastante a controlar os sintomas. E em relação aos tratamentos, doutor, o que é que temos hoje em dia? A gente tem o tratamento farmacológico e o não farmacológico. O não farmacológico não envolve o uso de remédios. E aí esse não farmacológico é muito importante no controle dos sintomas. Então, principalmente esses sintomas comportamentais, que é aquele paciente que se encontra agressivo, por exemplo, medidas simples como manter um ambiente calmo, com a iluminação adequada, mantendo os hobbies até dentro da medida do possível do paciente, como por exemplo músicas que ele gostava de escutar, isso ajuda a controlar os sintomas. Do ponto de vista de medicamentos, existem medicamentos aprovados para a doença de Alzheimer para controlar também os sintomas. Em que sentido? Tentar melhorar a memória, tentar melhorar o comportamento. Em termos de cura da doença, a gente ainda não tem nenhuma medicação que cure essa doença. Existem estudos em andamento avançados nesse sentido. Pois é, o estímulo cognitivo é fundamental para retardar os sintomas ou o aparecimento do Alzheimer. Agora eu estou indo ver de perto como é possível exercitar a mente. Vamos lá? A dona Fernanda está usando o ábaco, que é uma ferramenta para fazer cálculos. Dona Fernanda, quais são os benefícios que a senhora sente fazendo esse tipo de atividade? Eu vim aqui para fazer uma prevenção, né? A minha família tem Alzheimer, começar pelo meu pai, meus tios, e me encantou muito com esse método. Nós temos algumas ferramentas que estimulam a memória, né? Como o ábaco, que é uma ferramenta milenar de fazer cálculos. Ela vai trabalhar raciocínio e atenção. Você trabalha o cognitivo, a memória, linguagem, certo? E você só tem a ganhar com isso. Eu vejo que hoje eu sou uma pessoa mais ativa, memória está muito boa, isso é uma grande conquista. Estou muito satisfeita e acho que todos deviam fazer. Nós temos os jogos, como a parede colorida, que nós utilizamos na aula. Ela é uma atividade que vai trabalhar visoespacial, vai trabalhar a atenção também. Temos o tangram, que é um quebra-cabeça japonês de 7 peças, onde o objetivo é montar inúmeras figuras diferentes. E dentro dessa atividade a gente também trabalha visoespacial, trabalha a atenção. A gente também consegue trabalhar em casa. Eu não preciso ir para um curso específico. Quanto mais eu estimular, mais o resultado, né, ele vai vir mais rápido. A ginástica para o cérebro, ela é aberta para todas as idades, né? Então, quanto mais estímulos eu apresento, mais respostas eu vou ter àquilo que eu quero alcançar. Então, se você está na sua casa, você pode fazer atividades que você já faz de uma forma diferente, como por exemplo,
escovar os dentes com a mão não dominante. Você pode fazer a leitura de uma página do seu livro com o livro de cabeça para baixo. Você pode almoçar no seu horário em um lugar que você não tem aquele hábito. Por quê? Porque o seu cérebro vai estar pensando antes de agir. Então é preciso, de fato, exercitar, praticar, sair da zona de conforto, buscar atividades que não estão dentro da nossa rotina para realmente fazer a grande diferença lá na frente. A senhora acha então que a melhor opção, a melhor alternativa é prevenir doenças relacionadas à memória? A mente é tudo, né? E eu estou aqui há 7 anos e gosto muito, só me traz benefícios, certo? Me sinto uma pessoa com a cabeça tranquila, mais criativa, certo? Tudo isso graças a esse trabalho que eu faço com esse método.